Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um multímetro muito bacana, um Smart Multímetro da Kaiwitz, que tem surpreendido essa marca com produtos de boa qualidade e baixo custo, ok? Esse daqui é o KM601. Vamos abrir, testar todas as funções dele, ok? Então vamos lá. Ele vem num estojo que já é de praxe aqui dessa marca, um estojo rígido, ok? De boa proteção, dá para transportar facilmente aí para os lugares. Vem um manual externo aqui, esse manual aqui, completo, com bastante informação, mas ele vem também com um manual interno. Eles são iguais, também não sei por que vieram dois manuais. Aquele ali é maiorzinho, é superior, mas tem esse outro aqui para uma possível consulta. Tá aqui, ele vem, acompanha as pontas de prova tradicionais, acompanha um sensor de temperatura tipo K e dois jogos de pilha. Ele trabalha com 3 pilhas palito, tá? E ele acompanha as pilhas. Interessante que ele trabalha só com 3 pilhas, mas acompanhando 2 jogos de pilhas. Bacana isso, né? Já vem no próprio equipamento. Então, em termos de acessórios, é isso. Ele tem aquele formato clássico dos multímetros Smart, é um formato que parece um celular, né? Ele tem esse acabamento por fora, essa capa ela pode ser removida, essa capa sai, ela é encaixada e basicamente a pilha fica por trás da capa aqui, uma tampinha que você tira e coloca as 3 pilhas, assim como os fusíveis de proteção, ok? Ele é bem completo, tem várias funcionalidades, nós vamos testá-las aqui. Eu já coloquei pilhas nesse modelo, liga nesse botão aqui de cima, esse daqui é o sensor de energia sem contato. Aqui ao lado, esse botão APO é o Auto Power Off, automático, você pode colocar ele on ou off. Quando você liga, ele desliga sozinho em 15 minutos se não tiver atividade, e se você desligar, ele não desliga nunca, né? Porque dependendo da situação, você pode querer que fique ligado diretamente, sem interrupções. Então, opcional. Aqui, as ponteiras são conectadas nesses bornes e pouquíssimos botões. A gente pode ver que a gente tem aqui 5 botões apenas, tá? Power Off aqui em cima e uma lanterna traseira, porque pode ser interessante para uso em campo. Ele não é muito pesado, mas parece muito robusto. Essa capa emborrachada aqui realmente parece proteger. Inclusive ela tem aquele relevo aqui, típico daquelas capinhas de celulares, né, para que não danifique a tela, não danifique o display caso ele caia nesse sentido, o que é um item bastante bacana. Vamos ligar então. Ele tem um display muito bonito, um display colorido, ok? Na função automática de Smart, ele trabalha com tensão ACDC, resistência e continuidade automaticamente, independente do que você estiver medindo, você não precisa trocar a escala. Ele é auto range também, então você está medindo 10 volts ou 500 volts, não interessa, ele vai chavear a escala automaticamente. E ao mesmo tempo você passa a medir uma resistência, ele chaveia também para resistência automática ou para continuidade. Tá? Então ele tem essa função automática que permite chavear entre essas 3 funcionalidades de forma automática. Fora dessas escalas, você tem a medida de diodo, capacitância, milivolts, uma escala exclusiva de milivolts AC e DC, frequência e Duty Cycle, temperatura, live e sem contato, energia sem contato, corrente AC e DC, miliamperes, uma escala e outra escala em amperes. Essas não são automáticas. Primeiro eu vou sair, na verdade, aqui do automático, eu posso trocar para manual. Olha que interessante, ele, quando você escolhe a escala, exatamente na troca da escala, ele vai piscar quais são os leads que você precisa. Ele vai piscar por 3 vezes aqui, aliás por 5 vezes, né? Os leads que você precisa, porque são 4 leads, então tem um LED para cada um, para você ligar aqui nesses 4 bornes e não se enganar. Olha, agora são esses 2 aqui para diodo, capacitância, os 2 aqui, trocando aqui, milivolts, esses 2 aqui também, ele está piscando, aqui, vou postar um pouquinho, o ponteirinho lá vai mudando, frequência também esses 2, temperatura também esses 2, a maioria são esses 2, né? O comum. Agora mudei aqui para live, apagaram todos porque em live e energia sem contato não precisa de lead, né? Basta você aproximar a parte aqui de cima do multímetro. Aqui em corrente, ó, miliamperes, piscou esses 2 aqui
e amperes, esse e o da extremidade, para você não se enganar. Interessante que ele não vai fazer medida, né? Ele não vai nem permitir você trocar nada se você não colocar, ele está sem lead, né? Então, obrigatoriamente a gente vai encaixar os leads aqui. O comum e, por exemplo, aqui no caso de amperes vai ser esse lead. E aí ele identifica que eu coloquei o lead e já escolhe aqui escala em amperes, está em DC. Eu aperto Cell aqui de Select e troco para AC True RMS. E ele mostra a frequência e a corrente, tá? Com o lead. Agora, por exemplo, se eu trocar aqui para... Ele nem permite aqui trocar se eu não tirar o lead aqui de amperes. Justamente para você não correr o risco de medir errado, né? Agora eu vou trocar para miliamperes. Ele sozinho ele trocou a escala para miliamperes lá em cima. Repara, ele trocou ali o ponteiro para miliamperes. Eu encaixei o lead certo. Tirei aqui, ele pede o lead. Botei em amperes, ele troca para amperes. Bastante bacana. É o chamado multímetro à prova de bobagem, né? Ou seja, a prova de fazer alguma besteira, ligar errado, principalmente escala de corrente, né? Que geralmente é aquela que causa maior problema nas medidas. Uma delas, né? Mas a corrente realmente é mais sensível. Ele tem fusível, ele tem um indicador de fusível queimado. Se ele queimar o fusível em alguma medida de corrente, ele vai indicar, ele vai ter um sinal aqui dizendo, olha, o fusível está rompido. Você vai abrir e substituir o fusível, ok? Tirando o lead aqui, eu consigo voltar para automático e selecionar aqui, por exemplo, aqui na escala de tensão, ele está em DC, né? DC. Eu aperto Select e muda AC True RMS. A mesma coisa, ele vai mostrar a frequência e vai mostrar a tensão correspondente. Os limites desse multímetro são bem bacanas, né? Também são bem completos. Eles estão ficando cada vez melhores, esses multímetros Smart, na verdade, né? Vamos ver como é que está a precisão deles, mas em termos de escalas e variedade aqui de alcances, está ficando realmente compatíveis com os multímetros mais caros, ok? Vamos dar uma olhada aqui nos limites. Bom, tensão DC é até 1000 volts. Os valores são bem clássicos, né? Bem típicos. A tensão AC é até 750 volts. Corrente AC e DC até 10 amperes. O que é bastante razoável para um multímetro desse porte. Capacitância até 99,99, ou seja, aproximadamente 100 milifarads, que dá 100.000 microfarads, ok? Resistência até 100 mega ohms, 99,99, frequência até 10 MHz, 9.999, tá? Ele tem 9.999 contagens, por isso que os valores máximos são esses. 9.999 contagens, ou seja, aproximadamente 10.000 contagens para um multímetro desse porte, com 4 dígitos, é bem razoável também, porque tem modelos antigos que são de 6.000 contagens, de 4.000 contagens e até de 2.000 contagens. Vamos fazer algumas medidas agora. Começar, obviamente, com a mais clássica, né? Que será a medida de tensão DC. Eu vou usar inicialmente o meu padrão, para a gente medir aqui. O meu padrão de 2,5, 5, 7,5, 10 volts. Vamos medir aqui. Vou medir no modo automático, tá? Para a gente ver como é que ele funciona, se você pega direitinho. Tá lá, 2,5 mediu 2.505. Vou trocar para 5 volts, 5.012. 7,5, 7.518 e 10 volts, 9.99 volts. Bastante preciso, né? Depois a gente faz uma comparação com outro multímetro também. Vamos testar agora resistência. Eu vou deixar no modo automático. Vou botar aqui em alto. Smart, aparece aqui em cima Smart Alto. E vamos medir aqui as famosas resistências e capacitâncias de precisão. A minha resistência é 7.49 e a minha capacitância é 39.57. Vamos começar com a resistência, que é automático, né? Então a gente consegue fazer a medida direta aqui. Vamos lá, resistência 7.4975 é a minha resistência de precisão, medindo 7.50, muito perto do valor, uma precisão muito boa.
E a capacitância, que geralmente a gente tem uma diferença maior, eu vou ter que trocar aqui manualmente. A capacitância ele não é smart aqui, né? Então a gente vai até a capacitância, já está lá em capacitância, é 39,57. 39,57. Vamos ver. Deu 40 nano. Um pouquinho acima, né? Já era esperado. Então uma diferençazinha, mas ainda dentro do range dele. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer uma medida paralela. Eu vou botar uma fonte aqui, botar 2 multímetros e a gente vai comparar a medida dos dois, ok? Bom, pessoal, vou colocar aqui uma fonte com as tensões DC um pouquinho mais elevadas, tá? Vou começar aqui com 16 volts e comparando aqui com a medida do Unity 61 Plus. Então deu 15.984, 15.99 no outro. Bem similar, né? Vamos lá. Esses são 16 volts. Agora eu vou colocar 20 volts. Deu 19.98 contra 19.99. Bem perto também. 30 volts agora, 29.98 contra 29.99. Uma pequena diferença desprezível aqui, está muito próximo mesmo. 40 volts, também a diferença bem similar aqui. Ali deu 40 no outro, né? 39.98, virando 98 aqui no Unity. 50 volts. Deu 50 lá, aqui 96, 49, 96, 97. Diferença de 0,03. E vamos a 60 volts, que é o que eu consigo aqui na fonte. Marcou 60 lá e aqui 59,97, tá? Bem razoável aqui, bem próximo ao valor medido no Unity, que é um multímetro sabidamente preciso. Ok, pessoal? Medir um pouquinho de AC agora e outros parâmetros. Bom, pessoal, agora com comparação aqui de medida de corrente DC, vamos fazer o seguinte. Tá lá em amperes DC, aqui também amperes DC. Eu coloquei esse resistor aqui de 50 watts e vamos fazer um teste. Eu vou passar aqui, estão em série os dois, tá? Eu vou ligar aqui a fonte com 10 volts e vamos dar uma olhada nas correntes, ó. 1.63, 1.634. Vou aumentar essa corrente botando 20 volts. 3.45, 3.45. Bem precisa, tá? Vamos aumentar até o limite aqui. 4 amperes, ó. 4 nos dois. Deixa eu diminuir, porque esse resistor já deve estar bem quente. Tá? Vamos fazer uma corrente menor aqui, 5 volts. 869, 865, 866, varia um pouquinho, até por conta do aquecimento do resistor. Ele altera a característica dele e tem uma variação de corrente, tá? Desligando aqui, ele desligou porque estava com o APO ligado, né? Tá, vou ligar aqui novamente, tá? Ele volta na mesma função que ele estava. Tá com esse timerzinho aqui, né? Lembra que eu falei? A gente tem que pressionar aqui e desligar para ele não ficar desligando sozinho. É uma opção você deixar ou não. Boa medida de corrente DC também com bastante precisão. Bom, pessoal, agora um comparativo de tensão AC. Então os dois em AC, eu vou aumentar aqui através do variac. Vamos colocar aqui 21 volts. 21 volts AC, medindo 21,05, 21,04, 21,04, 03, batendo muito bem. Dando também ali em cima a frequência da rede, 59.9 Hz, tá? Aumentando aqui a tensão para valores maiores. Vamos aí para perto da faixa de 50 volts, 51.40, 51.44, 44, batendo bem também. Vamos aumentar mais. Faixa dos 100 volts primeiro. Ok. 100.2, 100.2. Tá? Lembrando que esse daqui é 22 mil contagens, então acaba ficando com um dígito a mais do que aquele, né, que é 10 mil contagens. Mas mesmo assim, uma medida boa. Agora, aumentando para 127, 127.3, 127.4, 4.4 lá também. E vamos para o maior valor aqui possível do variac, 151 volts, 5.6.
batendo exatamente os dois, olha, bem preciso o valor. E a amostragem do display rápida, não tão rápida quanto a variação aqui do Unity, porque é outra categoria de multímetro, mas bem rápida também, tá? Olha, 150.2, agora estabilizou um pouquinho. 0.3 lá que também foi, ó, variando bem legal, bem preciso em AC também, pelo menos até a faixa de medida de 150 volts. Ok, pessoal, diminuindo aqui e desligando. Bom, pessoal, vamos fazer uma medida agora de capacitância, um capacitor um pouco maior, um capacitor de 1000 microfarads, porque normalmente quando a gente mede capacitores grandes, o tempo de medida é longo, claro, o capacitor precisa carregar para efetivar a medida. Então, quanto maior o capacitor, mais lenta é a medida. Capacitores de nanofarads e picofarads vão medir rápido. Agora, capacitores acima de centenas de microfarads, eles vão medir mais lento, ok? Vamos lá. Assim que eu colocar o lead, lembre-se que ele está no modo de capacitância e não é um modo automático, é um modo normal. Coloquei o lead agora. Botou para microfarads. E botou o valor 1.011 milifarads, que é 1011 microfarads. Está medindo bem, mas levou aí quase 10 segundos para fazer a medida. É um capacitor de tamanho um pouco maior. Isso é normal nesses multímetros, tá? Você medir com uma certa lentidão. Vamos botar aqui na escala agora de continuidade. Continuidade é uma escala automática. Essa daqui, ó, eu posso deixar na automática juntando as pontas de prova. Ele detecta e apita, ó. Agora, como ele é automático, ele não vai ter velocidade. Eu preciso encostar por algum tempo para ele detectar que é continuidade. Tá? Ele acende verde ali e dispara. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele de automático aqui e ir trocando aqui para continuidade manual. Consegui, continuidade manual, ok? Aí, ó, ele é bem mais rápido. Portanto, se você quiser velocidade para detectar curto, é melhor botar no manual quando for usar continuidade, tá? Do contrário, ele vai ficar variando entre tensão, resistência e continuidade. Se você medir uma resistência perto de zero, ele vai acionar a continuidade e vai indicar um curto, mas demora um pouquinho, tá? Então tem essa possibilidade de você botar manual. Ele tem um bar gráfico aqui também embaixo, indicando a variação analógica do sinal, o que é interessante na maior parte dos casos. Ok? Próxima escala, que a gente não testou ainda, a escala de frequência. Ele dá frequência e Duty Cycle. Mas a gente está aqui próximo à rede, olha, ele está detectando 59.92, que é a frequência da rede elétrica. Mas eu vou ligar no gerador de funções, aqui, e vamos botar uma frequência diferente de 60 Hz. Para a gente verificar, né? Vou botar aqui 1 kHz. Ele bem rapidinho, 1 kHz, mediu 49.6 de Duty Cycle. Vamos aumentar rapidamente essa frequência. Vou botar 100 kHz. Mediu 100 kHz, 100.0 kHz. Vamos botar 1 MHz. 1 MHz, contagem precisa. 49.9 de Duty Cycle, vamos botar 10 MHz. 9.999 MHz. Esse é o limite dele. Vamos botar um pouco mais e ver o que acontece. Vou botar 15 MHz. Mediu 15 MHz, okay? 15.00. A mesma situação que aconteceu no alicate amperímetro, que ele teve um range muito maior, realmente de alcance do que o fabricante indicava. Vamos botar 20 MHz. 20 ele se perdeu, olha. Esse é um pouquinho. O outro foi adiante disso, né? Salvo engano. Vamos botar 18 MHz. 18 ele cravou. Mas veja, a especificação dele é até 10 MHz. Claro, você tem menor precisão aqui, só tem mais 2 dígitos, 18.00. Né? Não é uma medida extremamente com muita resolução aqui. É difícil de medir se for um valor muito quebrado. Mas se for um valor preciso aqui, é possível medir frequências altas. Ou, com maior precisão, as frequências mais baixas. Né? Vou botar aqui 5 kHz, por exemplo. 5.001 kHz.
Tá? Então o frequenciamento dele é bem bacana. Pode ser trabalhado, tá aqui também de uma forma gráfica aqui no bar graph logo embaixo. Ok? Fora essa função, você tem ainda a função de temperatura. Ele vem com um termopar tipo K, você escolhe em destacar aqui Celsius ou Fahrenheit, ou inverte aqui, bota Fahrenheit pequeno em cima, Celsius maior aqui embaixo. Tá? Ele está sem lead, na verdade ele está ligado aqui no gerador de função, então ele está medindo algo que não tem nada a ver. Né? Então, vou desconectar aqui. Aí está mostrando aqui a temperatura ambiente, tá? 27 graus, 81 Fahrenheit. Mas para medir outras temperaturas que vão de menos 40 graus Celsius até 1000 graus Celsius positivos, você precisa do termopar que acompanha ele no conjunto. Ok? E a última função aqui que a gente ainda não viu, na verdade a gente ainda não viu a de diodo, também tem uma função de diodo ali, mas essa função aqui é energia sem contato. Para isso você não precisa de leads nas pontas de prova, não precisa. Basta aproximar aqui do cabo de força energizado, ou da parede, ou da região onde você acha que tenha energia. E ele vai indicar, ó, que tem energia. Tem um bip, um valor ali também luminoso. O sensor é aqui. Tem uma posição certa ali, ok? E a próxima posição em Select Live. Aí você vai com a ponta de prova direto lá no ponto que você quer detectar se é fase ou neutro, ok? Então basicamente essa é a próxima função dele. Trocando aqui novamente, indo até o fim, você volta para o automático, que é a função Smart. Como eu falei, tem uma lanterna aqui, que você liga aqui de lado. Aqui ela está acesa. Interessante para iluminar. Me pareceu bem bacana esse KM601 da Kaiwitz. Quem tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo. Preço muito em conta com relação às funcionalidades dele, não deixa nada a desejar. Há multímetros bem mais caros, pois além de ter uma variedade imensa de escalas, tem um range bem interessante e uma precisão boa, como a gente pode confirmar aqui, testando e comparando com alguns parâmetros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham achado interessante aí o review. Se acharem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.